Você recebe uma mensagem que incomoda. É apenas uma frase. Mas você lê uma vez, depois lê de novo e começa. Por que essa pessoa falou assim? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fiz algo de errado? Será que eu preciso responder agora? Você continua fazendo as suas coisas, mas aquela mensagem continua com você. Você não consegue se desligar. Repassa a conversa, imagina o que a pessoa quis dizer, tenta interpretar sinais, pensa no que deveria responder, cria 1000 possibilidades. E de repente, uma situação relativamente simples está ocupando toda a sua mente. Ou acontece alguma coisa no trabalho, você se sente pressionado, precisa tomar uma decisão e aquilo que em outro momento resolveria com certa facilidade parece gigantesco. Tudo fica maior, mais urgente, mais ameaçador. Você já percebeu que quanto mais nervoso você fica, mais difícil parece pensar com clareza? Às vezes a solução está ali, diante de você. Existe um caminho, mas você simplesmente não consegue enxergar. Isso acontece porque o estresse não mexe apenas com o nosso corpo. Ele também altera a forma como a mente funciona. Quando estamos sob muita pressão, o pensamento tende a ficar estreito, a criatividade diminui, a flexibilidade também. A mente começa a procurar perigo em vez de procurar possibilidades. E é por isso que muitas vezes, quanto mais você tentar resolver alguma coisa no auge do nervosismo, mais confuso fica. Tem gente que vive dizendo: a minha cabeça não para, eu penso o tempo todo, eu preciso encontrar uma saída. Mas pensar muito não significa pensar bem. Existe uma diferença enorme entre elaborar uma situação e ficar preso dentro dela. Quando o estresse aumenta, você pode passar horas pensando no mesmo problema, repassando conversas, imaginando possibilidades ruins, tentando prever o que vai acontecer, criando diálogos que nunca existiram. E no fim, continua no mesmo lugar, cansado, confuso ou confusa e ainda mais ansioso. O que acontece com a mente? Quando nós percebemos perigo, real ou imaginado, o organismo se mobiliza. E isso é necessário. O problema começa quando esse estado de alerta deixa de ser uma resposta pontual e passa a ocupar grande parte da vida. Porque uma mente permanentemente em alerta começa a funcionar prioritariamente para detectar ameaça. Ela pergunta: o que pode dar errado? De onde vem o perigo? O que eu preciso controlar? E vai perdendo espaço para outras perguntas. O que eu realmente quero? Quais são as possibilidades? Existe outra maneira de olhar para isso? É por isso que eu gosto de dizer: o estresse estreita o campo psíquico. Você continua pensando, mas pensa dentro de um corredor cada vez mais estreito, rígido, fechado. E há outro ponto muito importante. Quando estamos muito nervosos, ansiosos, sentimos uma necessidade enorme de fazer alguma coisa imediatamente. Mandar mensagem, tomar uma decisão, resolver, organizar. Vou terminar essa relação. Responder, confrontar, comprar e ir embora. Porque a urgência dá a sensação de que nós estamos retomando o controle. Só que nem toda urgência precisa de ação. Às vezes a urgência precisa de tempo, precisa de espaço. E é essa diferença muito importante. Porque quando você age no auge da ativação emocional, muitas vezes não está escolhendo, está reagindo. Imagine uma pessoa dentro de uma casa escura, ouvindo um barulho. Naquele momento, ela não vai pensar em decorar a sala, não vai planejar as férias, não vai escrever um poema. Toda a atenção estará voltada para identificar o possível perigo. O psiquismo funciona da mesma forma. Quando nós estamos assustados, preocupados ou sobrecarregados, a mente concentra energia naquilo que parece ameaçador. E aqui existe uma diferença que eu gostaria que você guardasse. Muitas vezes você não está sem solução, você está sem espaço interno.
para encontrá-la. E isso se torna ainda mais difícil, porque nós vivemos numa cultura que exige resposta para tudo. Produza, resolva, decida, dê conta de tudo. Seja rápido e eficiente. Mas o psiquismo nem sempre acompanha essa velocidade. Há situações que precisam ser digeridas, sentidas, pensadas, elaboradas. E existe uma espécie de violência interna quando exigimos clareza de nós mesmos, enquanto estamos completamente desorganizados por dentro. Por isso, antes de perguntar o que eu devo fazer, vale fazer uma pergunta anterior. Em que estado eu estou tentando decidir? Em muitos momentos, estamos exigindo uma decisão lúcida de uma mente que naquele instante está mobilizada pela necessidade de aliviar a própria angústia. A primeira saída não é necessariamente encontrar a solução, é diminuir o estado de ameaça. E isso pode acontecer de formas muito simples. Dormir antes de decidir, dar uma volta, respirar conscientemente, conversar com alguém, escrever o que você está sentindo, adiar uma resposta por algumas horas, por alguns dias. Pronto. Saia um pouco daquela cena mental, porque quando a ativação diminui, algo muito interessante acontece. O pensamento volta a ganhar espaço. Você começa a perceber nuances. Uma terceira possibilidade aparece, às vezes até uma quarta. É por isso que algumas respostas surgem no banho, durante uma caminhada, dirigindo ou no dia seguinte. Não é mágica. É porque o psiquismo finalmente encontrou espaço para trabalhar. Na análise, muitas vezes, não estamos tentando encontrar uma resposta rápida. Estamos tentando criar condições para que uma pessoa consiga pensar aquilo que antes ela apenas reagia. Transformar urgência em palavra, medo em pergunta, repetição em compreensão. Porque quando conseguimos colocar alguma distância entre aquilo que sentimos e aquilo que fazemos, nasce uma coisa preciosa, a possibilidade de escolha. E uma das experiências importantes de um processo de análise é justamente essa: não eliminar aquilo que sentimos, mas deixar de ser imediatamente conduzidos por tudo aquilo que nós sentimos. Então, se você está vivendo um período de muito estresse e sente que perdeu a capacidade de encontrar caminhos, lembre-se, você não necessariamente perdeu a sua capacidade de pensar. Ela pode estar temporariamente encoberta pelo excesso de ameaça. E, em muitos momentos, o primeiro movimento não é encontrar a saída, é permitir que a mente saia daquele estado de emergência. Porque uma mente aterrorizada procura sobrevivência. Uma mente suficientemente segura consegue voltar a criar caminhos. E o caminho que hoje você não consegue enxergar não precisa ser inventado à força. Ele começa a aparecer quando existe dentro de você espaço suficiente para vê-lo.